Olá, minha amiga, tudo bem? É um prazer ter você aqui. Eu sou Maria Radatz e hoje nós vamos estar pintando morango. Mas primeiro eu queria te fazer um convite para você participar do meu grupo gratuito lá no Facebook. Você que é apaixonado por pintura em tecido, eu faço questão de ter você lá. É só clicar no link abaixo e você vai direto para o grupo. Está gostando? Quer sugerir vídeos para mim também? Então deixe seu like e se inscreva no canal. E agora, bora pintar? Com vermelho vivo, eu venho preenchendo o meu morango. Basicamente eu preencho todo o morango com esse vermelho vivo. A base do morango não tem problema de nós fazer esse movimento. Mas depois, quando nós vamos finalizar, a gente muda o movimento, vocês vão entender o porquê. Eu estou usando aqui púrpura. Eu venho com a tinta púrpura e faço isso. Você pode notar que eu não fiz um contorno liso. Aqui com púrpura eu escureço essa parte aqui de baixo, aqui também um pouquinho, perto das folhinhas, né, que vai dar uma sombra. Então essa parte eu escureço eu estou usando tinta púrpura. Eu posso fazer esse movimento aqui, ó, porque o morango ele é cheio de buraquinho, né, então nada de alisar o morango. Só dando umas batidinhas. E o contorno aqui da mesma forma. Então, aqui eu escureci perto das folhinhas, né? Se eu quiser escurecer um pouco mais o meu morango ainda, eu posso usar um pouquinho de vinho, mas muito cuidado, bem pouquinho. Então, aqui na parte de baixo eu vou estar usando um pouquinho de vinho, fazendo o mesmo movimento, ó, batendo, fazendo batidinhas nele. E eu vou estar usando amarelo ouro. Então, nessa parte que eu quero iluminar o moranguinho, eu coloco um pouco de amarelo ouro. Somente na parte que eu quero que ele esteja mais iluminado. Então, só até aqui, né? Agora, eu venho novamente com a tinta na cor vinho e um pincel bem fininho. Eu venho com a tinta na cor uva e eu venho fazendo tipo umas virgulazinha, ó, assim, assim. É onde a gente vai colocar a semente do moranguinho. Aí a semente varia, né? Se tu quiser colocar mais, se quiser colocar menos, mas não é difícil de pintar um moranguinho. Agora eu venho com a isca da tinta amarelo ouro com marfim e eu vou fazer a sementinha do morango, ó, bem pequenininha, né? Porque a semente do morango, ela é bem delicadinha. Essa parte é a parte que demora um pouquinho mais. Você tem que ter um pouquinho mais de paciência, mas devagarinho você consegue. Então, é um pouquinho de amarelo ouro com uma isca de marfim. Eu venho fazendo a sementinha do moranguinho. Agora eu vou estar iluminando um pouquinho com muito cuidado. Só uma iscazinha de marfim, nada de branco, prestem atenção, o branco eu acho que ele reluz muito. Pouquinho de marfim, eu venho fazendo esse movimento. Não precisa ser em todos, mas para dar uma profundidade perto da semente. Pode usar um pincel menor, eu estou usando esse. Eu faço quase todo o desenho com um pincel só, mas isso vai a critério de você, conforme você se adapta. Se tu tem dificuldade, pega um pincel menor. Então, não precisa ser em todas as sementes, mas a gente vem fazendo tipo a casinha
da semente, ó, iluminando um pouquinho dos lados. Então vamos lá, vou estar pintando mais esse morango passo a passo para você entender como se faz. Eu venho preenchendo todo o morango com a tinta na cor vermelho vivo. Eu vou preenchendo o desenho do morango. Agora eu venho com púrpura e eu já vou fazendo o acabamento. E eu vou fazendo com o cuidado da tinta ficar já dando um acabamento. Do outro lado também, ó, da mesma forma. E eu venho fazendo esse movimento de apertãozinho, ó. Porque a espessura do morango, a casquinha dele, né, ele não é lisa. Então, se eu ficar alisando muito, ele não vai dar aquele efeito desejado. Então, já preenchi todo o morango com vermelho vivo, escureci com púrpura. Aqui abaixo das folhas, ó, eu também vou escurecer um pouquinho. Esse morango eu quero um pouco mais claro, então eu vou estar iluminando. Pode ver que ele já deu uma tonalidade mais clara. Não é necessário colocar branco. Ó, que lindo ficou, né? Então, esse morango eu quero ele um pouquinho mais clarinho. Então, eu coloquei aqui amarelo ouro. Se eu quiser clarear um pouco mais, eu posso ir mudando as tonalidades. Aqui eu vou botar um pouquinho de marfim, só para dar um brilho de luz, ó. Pega um pincel pequeno e você vem de baixo para cima, fazendo isso. Como se fosse umas vírgulas, onde nós vamos pôr a semente do morango. Com uma isca de marfim com amarelo ouro, eu vou colocar a sementinha dentro. Ah, ó, dentro a sementinha do morango. Com cuidado, né, pôr a sementinha. Ela é uma semente bem pequenininha, nada de fazer uma bola muito grande, né? Vou estar usando aqui um pouquinho de amarelo bebê. E eu vou preencher todo o morango com esse amarelo bebê. Posso até colocar um pouquinho aqui de amarelo ouro, né, pra não ficar tão clarinho. Como ele é um morango novinho, eu vou colocar um pouquinho de verde. Esse aqui é o verde maçã. Ele não amadureceu ainda, ele é novinho, por isso que ele tá nessa tonalidade. Posso usar uma isca de vermelho, mas muito pouquinho, né? Só pra não fugir muito da cor do morango, né? Mas vocês podem ver que é um morango pequenininho. Recém saiu da flor e tá crescendo, né? Iluminar um pouquinho. Para fazer as batidinhas nesse morango, eu não vou usar uma cor escura, porque na verdade, como eu disse, ele é novinho ainda, então eu vou usar um pouquinho de tinta na cor verde oliva, para fazer as sementinhas dele, ó. Esse sim vai ter a sépala, né? Porque ele tá praticamente com todas as folhas ainda. Então, eu venho com verde oliva e uma isquinha de verde maçã. E eu venho fazendo esse movimento para cima. Eu acho que deu para você entender, né? Eu aproximei bem a folha para você ver. Agora vamos para a pintura da folha. Eu estou usando aqui um verde grama com um pouquinho de verde maçã. Eu sempre gosto de começar a folha pela nervura. Então, a nervura, eu faço a nervura
Daí com o verde eu venho preenchendo a folha. Para quem é nova aqui no grupo, eu tenho um vídeo só sobre folha. Muda a cor, muda o posicionamento, mas a maneira de pintar é a mesma. Então, eu venho do centro para fora, fazendo esse movimento. E eu estou preenchendo toda a folha. Eu fiz ela bem grande para você ver como se pinta a folha, bem fácil. Então, depois de preencher toda a folha, eu venho com o verde oliva e eu vou fazer esse movimento, contornando a folha. Pego da ponta e vou descendo. Nada de fazer liso também, porque a folha do morango, ela é bem trabalhadinha. Eu vou fazer uma por uma, né? Eu vou estar iluminando com a tinta na cor azul bebê. Eu venho do centro, dando já as nervuras. Do centro, quanto mais para a ponta, pinceladas menores. E eu venho trabalhando a folha. Fácil, né? Já está a folha do morango. Vou estar fazendo as outras duas. Vou estar fazendo essa que tá por baixo, depois essa que está mais acima. Então, o processo é o mesmo. Eu gosto, é uma opinião minha, né? Um jeito meu, eu gosto de começar pela nervura. Então, eu pego a nervura, vou preenchendo a folha. Preenchendo toda a folha. Aquilo que eu falei, né? O morango não tem uma folha lisa, ela tem uma folha toda serradinha nas pontas, então isso a gente tem que cuidar. Vou aprofundar um pouco mais aqui o centro dela. Vou trabalhar escurecendo um pouco. Venho com a tinta verde oliva e vou fazendo o acabamento da folha. Tinta para o lado de fora, é muito importante a tinta para o lado de fora, eu venho da ponta e eu venho fazendo esse trabalhar. Eu já vi desenhos de morango que as folhas eram totalmente diferentes de uma folha de morango. A minha folha não é a perfeita, mas tem uns cuidados que a gente tem que ter. Novamente eu venho com azul bebê, ele deixa um tom mais natural, né? Azul bebê, usando o mesmo pincel. Vocês viram que eu não sou muito nem de lavar pincel e nem de ficar mudando muito o pincel. Eu venho fazendo as nervuras da folha. Faço um lado, depois faço o outro lado. Fazer a outra e já vamos para a folha bem menorzinha que essa aqui no lado. Então, novamente, né, o centro. Puxando para as bordas. Tonificar um pouco mais aqui o centro dela. Vou trabalhar. Puxando. E já venho fazendo o acabamento com o verde oliva. Tinta para o lado de fora, eu venho trabalhando ela.
Do outro lado, da mesma forma, eu venho trabalhando a folha. Aqui ela pode ir para cima do morango, não tem problema. Não sei se deu para notar, mas caiu meu verde ali em cima do morango. Depois eu vou ter que fazer alguma coisa, mas acontece. Agora, novamente, agora sim eu posso lavar um pouco o pincel e eu venho com a tinta azul bebê iluminando. Azul bebê iluminando. A parte que você não conseguiu entender, deixa ali no comentário que a gente vai analisar e ver no que você não conseguiu entender. De repente eu estou falando, mas eu não estou conseguindo fazer você entender. Então, a parte que ficou dúvida, deixa no comentário que eu vou estar respondendo. Mas é muito simples, né? Não tem segredo nenhum. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer nas folhas é a viradinha. Vamos fazer nessa daqui, ó. Eu pego tinta, na mesma cor que eu iluminei, e eu trabalho ela fazendo essa viradinha. Eu acho que dá um charme na folha. Bem simples, eu faço essa viradinha e dou uma esfumaçada. Eu venho com o pincel bem fininho, um zerinho, e a tinta na cor verde pântano, e eu vou estar fazendo as nervuras. Então, começo do centro e vou para a ponta. Começo do centro e vou para a ponta. Então, eu venho com o azul Caribe e eu venho fazendo esse movimento e fazendo esse contorno em azul. Eu gostei desse tom de azul porque parece que ele deu harmonia no nosso arranjo, combinou com as cores do morango. Então, com o azul Caribe, eu venho fazendo esse movimento em todo o meu risco. Não precisa ser um movimento muito brusco, né? Bem suave, ó. Você vai indo e daí quando não tem mais tinta, você vai mais para a ponta, ó. Vai terminando. Também não precisa ser um sombreado muito extenso, né? Só contornar um pouco as frutas, para não ficar aquele enquadramento muito grande, ficar né, só um sombreado mesmo. Tô usando aqui azul Caribe. Então, agora eu vou fazer duas florzinhas juntamente com vocês. A florzinha do morango, ela é branca. Então, aqui tá desenhada, eu venho com a tinta na cor branca e eu vou preencher todo o risco da florzinha com a tinta branca. É bem simples, mas ela dá um tchan na pintura, né? É bem simplesinha a flor do morango, ó. Preenche toda com a branca, vou fazer as duas juntos já. Depois de toda ela bem preenchida, com a tinta na cor branca, eu venho com uma sujeirinha do mesmo azul, só no ladinho. Bem pouquinho, só para dar uma profundidade. Agora, com a tinta amarelo ouro,
eu vou fazer o miolinho. Só uma bolinha redonda, ó. Fazendo o miolinho com amarelo ouro. Agora eu venho com um pincel fininho, o zerinho, com a tinta na cor sépia. Eu venho fazendo definindo as pétalazinhas. Uma tinta bem diluída. Então, com a tinta sépia, bem diluída, eu venho definindo as pétalazinhas. Dando um leve contorno em redor da florzinha. Um leve contorno só para separar as pétalas. Faço umas batidinhas no lado de baixo. Na outra da mesma forma. Pintei as duas junto, né? Agora com a tinta na cor amarelo limão, eu venho só dando uma iluminada na parte de cima. E já tá feita a florzinha. Agora com o mesmo verde oliva, eu venho trabalhar os arabescos do morango e está concluída a nossa pintura. Fácil, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Nós vamos estar conversando. Então, com um pincel fininho, eu venho fazendo os arabescos e finalizando a pintura. Espero que tenha gostado. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e eu te aguardo no próximo vídeo. Beijos!